Olá, pessoal. Então, nossa aula de hoje, o tema é sistema de numeração. E os números, uma longa história. Então, leitura aí. Leia a conversa entre Léo e Theo. Sabe, Theo, eu estava aqui pensando na quantidade de números que fazem parte da minha vida. É impressionante. Calço 35, gastei 48, fiz 3 gols, 45.278, 1,38 m, e daí por diante. Será que esses números que uso no cotidiano sempre existiram? Registre aqui suas considerações e questionamento de Theo. Em seguida, compartilhe suas ideias com seus colegas. Então, existe. Será que esses números que nós usamos hoje, até hoje, sempre existiram? Sim ou não? Então, faça suas conclusões aqui nessa parte que está em branco. Leitura. Você já pensou que os números que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, do lugar em que você vive e as ideias relacionadas a eles, vêm de longa data? Isso mesmo, nos primeiros grupos humanos, o ser humano não precisava dos números. Eles viviam da caça, da pesca e do que colhia na natureza, certo? Então, vamos lá. Porém, com o passar dos tempos, a vida e os costumes das pessoas foram se alterando, surgindo novas necessidades. Dentro delas, surgiu a necessidade da contagem dos registros de quantidade, a fim de controlar os pertences. Diversos povos da antiguidade contribuíram para a criação de registros numéricos. Observe os registros numéricos de alguns povos da antiguidade. Nós vamos aqui primeiro para o sistema de numeração egípcio. Olha como que era a representação do número 1, era um bastão, né? Um tracinho. Número 10, um calcanhar. Número 100, um rolo de corda. Número 1000, uma flor de lótus. O número 10.000, um dedo apontado, né? O número 100.000, um peixe. O número 1.000.000, um homem. Então, como que a gente poderia representar a nossa idade? Suponhamos que vocês tenham aí 10 anos de idade. Como que seria representado aí o 10 anos, né? Ou 11 anos, né? Então, 10 anos, você seria apenas quem? Um calcanhar. E quem tem 11 anos? Quem tem 11 anos poderia fazer um calcanhar e mais um bastão. A ordem não altera, também poderia colocar o bastão primeiro e depois o calcanhar. Lembrando que no sistema de numeração egípcio você pode repetir no máximo 9 vezes cada símbolo. Então, eu quero representar o 100, certo? Vai ser o rolo de corda. O 99, ou 90, perdão, 90, você poderia representar 9 calcanhares, certo? E o 99, 9 calcanhares mais 9 bastões. E daí por diante, né? Agora vamos para o sistema dos mesopotâmicos. Olha como que era representado o número 1. Uma setinha virada para baixo, duas setinhas viradas para baixo também, o 3, 3 setinhas, o 4, 4 setinhas, o 5. São 5 setas viradas para baixo, mas lembrando que na parte de baixo são 2 e na parte de cima são 3 setas, o 6 também. Certo? Olha o número 10 aqui embaixo. O número 10 é uma setinha virada para a esquerda. O número 11 é uma setinha para a esquerda e uma para baixo. Olha como que poderia representar a idade de vocês aí, 10, 11 anos. 10 anos, setinha para a esquerda. 11 anos, uma para a esquerda e uma para baixo. Sistema Maias. Olha como que era a representação do sistema Maia. O 0, o 1, um pontinho, 2, 2 pontinhos, 3, 3 pontinhos, 4, 4 pontinhos, 5 já não são 5 pontinhos, então é um traço. O 6 é o 5 com mais 1. O 7 é o 5 com mais 2. O 8, 5 mais 3, ou seja, o traço mais 3 pontinhos. O 9 é um traço mais 4 pontinhos. O 10 já são 2 traços, que cada um vale 5. Então, a idade de vocês aí, 10 e 11 anos, poderia representar o 10 com 2 traços, o 11 com 2 traços e 1 ponto e 5. Maias. Quem eram esses maias? O povo indígena de origem incerta, vindo talvez do norte, estabeleceu-se no sul do México, na América Central, por volta do ano 1000 a.C. Os maias são detentores de uma cultura rica e avançada, com grande destaque para a arquitetura, escultura, cerâmica e astronomia.
Agora, o sistema romano, que nós já vimos na aula aí anterior. Olha como que era representado aí o número 1, né? 1 é o I, né? O número 5, o V. O número 10, o X. O número 50, o L. O 100 é o C. O 50, 500 é o D e o M aqui é o 1000, né? Então, lembrando que algumas dessas letras podem repetir no máximo 3 vezes. Algumas delas. Então, voltando na aula anterior que eu dei para vocês, está lá explicadinho como que funciona o sistema romanos. Hindus. Depois de muitos esforços, diversos povos hindus também deram a sua contribuição desenvolvendo o sistema de numeração que utilizamos atualmente. É denominado sistema de numeração decimal, pois possui 10 símbolos, ou seja, 10 algarismos, e algumas regras para combiná-lo entre si. E quais são os 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 10 algarismos, que pode fazer qualquer número, ou seja, formar qualquer número. É conhecido também como sistema de numeração indo-arábico, por ter sido criado pelos hindus e divulgado no mundo pelos árabes. Vamos aqui agora o primeiro exercício. Como você viu no texto anterior, alguns povos da antiguidade sentiram a necessidade de criar símbolos para representar a quantidade. Vamos pensar como esses povos fariam para a representação da sua idade registrar aqui. Então, como que eu poderia estar registrando aí 10 anos no sistema egípcio? Olha como que é o 10 anos. Vamos voltar de novo. Como que era o 10 no sistema egípcio? Está aqui, ó, com calcanhar. E o 11 anos é um calcanhar mais um bastão. Então, já deixei aqui resolvido o primeiro. Quem tiver 10 anos é um calcanhar. 11 anos, um calcanhar e mais um bastão. Ou pode inverter também, certo? Pode pôr um bastão e um calcanhar. Também é 11 anos. A ordem não altera, certo? E vocês vão colocar nesses 5 sistemas aí. No Maia, Indo-Arábico, que é o sistema de numeração decimal, romano, mesopotâmico, né? Volta lá no vídeo um pouquinho, tem cada sistema aqui, quem tem 10 anos, quem tem 11 anos, quem tem 12 também, tá? Letra B. Escreva as suas considerações sobre os registros numéricos que você fez, apontando a facilidade ou a dificuldade na escrita dele, justificando sua resposta. Letra C. Dos 4 registros numéricos egípcio, mesopotâmico, maias e romano, um deles ainda é utilizado na atualidade. Qual deles? Não estou falando do sistema de numeração decimal, desses 4 aqui. Quais deles utiliza até hoje? Número 2. Em que situações você vê o uso dos números romanos? Aonde você vai utilizar os números romanos? 3. Alguns relógios utilizam números romanos. Que horas representado aí nesse relógio? Esse relógio está marcando quantas horas aqui? 7 horas e 20 minutos em algarismo romano. Já deixei até respondido aqui, tá? Então, 7 horas e 20 minutos. Lembre que a gente começa a contar aqui do meio-dia. 12, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está marcando aqui 7 horas, certo? E os minutos? Os minutos, nós vamos contar de 5 em 5. Então, está marcando 7 horas. Aí, de 5 em 5, a partir do 12. 5, 10, 15, 20. Então, 7 horas e 20 minutos em algarismo romano. Tá? Olha, lembre-se que onde utiliza, tem um exercício anterior aqui, onde usa os números romanos. Aparecem relógios, séculos. 4. Escreva em números romanos a quantidade de alunos que estudam na sua turma. Se for 27 alunos, X, V, I. Se for 27. Se for 30. E se fosse 30 alunos? Como que ficaria em algarismo romano? X. Representação aí do X 3 vezes, pode repetir 3 vezes. Dia desse mês. Esse mês tem quantos dias? 31, 30. E horas de um dia? São 24 horas em algarismo romano. Então, como que ficaria 24 horas em algarismo romano? X, I, V, que é 4. 24. Certo? O século que estamos, nós estamos no século 21 e eu quero em algarismo romano.
A numeração romana é muito usada para indicar século. Estou respondendo uma pergunta lá no início. Quantos anos tem um século? 100, 10, 1000? Coloque em algarismo romano. Agora nós vamos aqui falar um pouquinho de século, certo? Então, século I, até de 0, né, até 100 anos, é o primeiro século. Século I. Século II, de 101 anos até 200. Século III, de 201 até o 300. Lá no final da aula eu vou explicar mais um pouco sobre os séculos, tá? Para entender melhor. Aqui tem um sistema do símbolo aqui no sistema de numeração romano, alguns números, né? Não são todos, lembrando que o 5.000 aqui estava faltando um tracinho no 5.000, certo? Deixa eu arrumar aqui, ó. Nesse tracinho aqui, representa o V sozinho é 5, aí com tracinho em cima é 1.000, aí 5 vezes 1.000, 5.000. É a mesma coisa para o M. O M é 1.000, com tracinho em cima, 1.000 vezes 1.000, 1.000.000, tá? Lembrando que quem é que pode repetir no máximo 3 vezes? O I, o X, o C e o M, somente esse. De acordo com essas informações, resolva as questões a seguir. Em que ano começou o século em que estamos vivendo? Lá no final da aula eu vou explicar como calcular o século. Em que ano ele vai terminar? Vamos já ver. Leia os fatos históricos destacando a seguir. Registre em números romanos o século em que cada data ocorreu, né? Então, ó, 1500, que data que ocorreu? Que século que foi 1500? Vamos ver, então. Em 1988, vocês vão voltar aqui no final da aula e tentar fazer esses exercícios. Aqui, 1822, que século que era? Em 1896. Então, para me calcular o século, voltando aqui de novo, como que eu vou calcular? Vamos pegar no ano 300, não importa se foi antes ou depois de Cristo. No ano 300, que século que era? É meio difícil, mas agora vai se tornar mais fácil. Olha, ano 300 terminou em 00, eu cancelo os 2 zeros, sobrou 3, século 3, representação em algarismo romano, século 3, 3i. No ano de 1800, também terminou em 00, sobrou 18, século 18. Ó, lembrando que todo século é representado pelo algarismo romano, século 18 aí. No ano de 1900, termina em 00. Toda vez que termina em 00, você cancela o 00. O século é os dois números que sobrou, ou seja, ou o número que sobrou à sua direita. Então, século 19, X e X. Essa é a maneira de fazer quando termina em 00. E quando não termina em 00? Vamos ver como que funciona. Vamos lá pegar, então, 2000. Ah, lembrando aqui, só voltando, 2000. Que século que era em 2000? Corta os 2 zeros da direita, sobrou 20 e o século 20. Então, tá aí. Agora, quando não termina em 00, ou seja, os dois números da direita não é 00. Vamos ver como que vai ficar. Certo? Para tentar entender melhor isso aí. Arrumando aqui. Então, vamos lá. Não terminou em 00, que é o caso das datas de cima. 1891. Corto 91 e sobrou o quê? Sobrou 18. Agora eu pego esse 18 e somo mais um. Então, deu 19, século 19, X e X. Olha aí, tranquilo para fazer, não é tão difícil. Quando termina em 00, eu corto o século, é o número que sobrou. Eu corto os 2 zeros da direita. Quando não termina em 00, por exemplo, 1891, eu cortei também 91, sobrou 18, aí eu vou somar 1. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos pegar o próprio exercício que está aqui. Ó. Vamos lá. 1988. 1988. 1988, termina em 88. Corta, sobrou 19. Não? Tivesse terminado em 00, era o século 19. Mas terminou em 88. Então, 19 mais 1. Então, vai dar 20, século 20, representando os algarismos romanos, x. Então, aqui vai ser século 20. Então, vocês vão colocar aqui embaixo o século 20 em algarismo romano, x. E 1500 terminou em 00.
Então, 1.500, eu corto os 2 zeros, sobrou 15. Então, 15, como terminou em 00, eu não vou somar mais um. Século XV, XV, certo? Então, vamos aqui em 1.500, cortei aqui, sobrou 15, século XV, XV, tá? Tranquilo para fazer sobre o século. Então, dá para voltar aqui, ó. Em que ano começou o século em que estamos vivendo? Nós estamos vivendo no século XXI. Então, século XXI é X, X, Y. Que ano que começou? Foi em 2000? Vamos ver se foi em 2000. Se você cortar 00, século XX, não é 2000. Então, cancela aqui. Foi 2001, corta o 01, sobrou 20. Como não termina em 00, 20 mais 1, 21. Então, nós estamos no século XXI, ou seja, começou em 2001, século XXI. E quando que vai terminar? Será que termina em 2100? Vamos ver, então. Será que vai terminar em 2100? Então, você coloca aí 2100. Deixa eu arrumar aqui. Coloquei zero demais aqui, 2100, então. Vamos ver que século, quando que vai terminar o século 2100, ó. Então, 2100, corto 00, sobrou 21, ou seja, termina em 2100 o século 21. Tudo bem? E em 2101, já é 2101, já é o século o quê? O século 22. Certo? Corta o 0, sobrou 21. 21 com mais 1, terminou em 01, 21 mais 1, vai dar 22, ou seja, século 22. Entendido que a aula dessa semana é sobre o sistema de numeração.